Olá, pessoal. Nesta prática de AM433, vamos falar sobre sistemas de referência e sistemas de coordenadas aqui no ArcMap do ArcGIS. Então, nessa série de vídeos que vocês vão ver, a gente vai falar como a gente define um sistema de referência ou define uma projeção e como que a gente faz conversão entre sistemas de referência, né, datums, e também sistemas de coordenadas. Abrindo aqui o ArcMap, a gente vai fechar aqui a janela inicial, ok? Vai estar com um projeto em branco, e eu vou salvar esse projeto dentro da minha pasta AM433 dados com o nome de prática 03. Vou clicar em salvar, e é interessante a gente conferir se esse projeto está salvo em modo relativo, né? Então a gente vai vir aqui em arquivo, propriedades aqui do nosso projeto, e vai ter aqui, ó, marcada a opção de salvar os diretórios de modo relativo. Então, ok. Agora, pessoal, eu vou alterar aqui o nome do DataFrame para a gente adicionar os dados posteriormente a ele. Então, vou colocar o nome do DataFrame aqui, vou dar um F2, onde eu vou colocar Minas Gerais. Para a gente fazer a prática aqui de definição de sistemas de referência, eu vou adicionar aqui os dados. Bom, ele está aqui dentro de um diretório. Eu vou clicar aqui nas minhas conexões com pasta. Eu estou com uma conexão que eu já criei nas aulas passadas e da base do IBGE de 5 milhões. Só que agora a gente vai usar alguns dados da base da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais, a IEDE, que é mantida pela Fundação João Pinheiro, onde tem o órgão de cartografia do estado de Minas Gerais. Então a gente vai criar aqui uma conexão com a pasta, onde eu vou vir lá no meu C2 pontos, onde eu coloquei aí a pasta AM433 dados, que está disponível no PVAnet para vocês baixarem. Bom, agora eu vou escolher aqui MG Limites, ok? E vou clicar em OK. Bom, pessoal, aqui vocês vão carregar para mim unidades da federação, MG Unidade Federação e MG Município 2020 setembro. Então, nessa infraestrutura de dados, ela vai ter atualizado os municípios, distritos constantemente, ok? E logo em seguida a gente vai clicar em adicionar. Bom, pessoal, apareceu essa janela, que é uma janela aqui que está dando uma advertência, onde ele fala aqui que a referência espacial está desconhecida. Então ele fala assim, ó, os dados abaixo foram adicionados e não tem a referência espacial, né? Eles podem ser desenhados no ArcMap, mas não podem ser projetados. Então o ArcMap ele consegue manipular esses dados, consegue abrir eles no DataView, mas ele não vai ter informação de sistema de referência, de projeção ou sistema de coordenadas, ok? É sempre interessante você não marcar essas opções aqui, para ele não evitar de mostrar essa mensagem posteriormente. A gente sempre vai querer que apareça essa mensagem, porque ela é um informativo para a gente que tem algum problema aqui nesses dados. Então eu vou dar OK. Ele vai desenhar na tela aqui para mim. Você pode ver que MG Unidade da Federação ficou por cima. Vou jogar ele para baixo aqui, que você vai ter todos os municípios aqui de Minas Gerais. Ok? Então agora eu estou querendo definir os sistemas de referência desses planos de informação. A priori eu já sei que todo mapeamento feito lá na IEDE, ela segue as normas vigentes do Brasil, então o sistema de referência espacial lá é o CIRGAS 2000. E esses dados estão em sistema de coordenadas geodésico, né, latitude e longitude. Então eu tenho três formas aqui no ArcMap para mim proceder nesses casos. Eu posso usar um comando aqui no Arc2Box, que é um comando que chama Define Projection, ok? E tem também o uso dele em modo batch, que ele vai fazer um processamento em lote para processar vários arquivos ao mesmo tempo. E além do Arc2Box aqui, eu posso fazer a conversão usando
o próprio Catalog, que, como a gente já viu, é um Windows, como se fosse um Windows Explorer aqui para o ArcMap, ok? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar aqui o Arctobox. Esse Arctobox é uma caixa de ferramentas do ArcGIS que vai ter todos os comandos aqui. Tem, por exemplo, comandos de análise 3D, de análise espacial, de cartografia, de conversão, de interoperabilidade dos dados, de gerenciamento de dados, de edição, de análise espacial, análise estatística, de parcelas e vai. Bom, o que a gente vai usar bastante aqui está no Data Management Tools, ok? No gerenciamento de dados, e a gente vai usar bastante essa caixinha aqui, ó, projeções e transformações, ok? Quando a gente abre ela aí, vai ter aqui, ó, essas ferramentas todas de projeção que a gente utiliza para dados vetoriais, em grande parte, e vai ter uma caixa aqui para raster, ok? Para fazer alguns comandos aqui próprios para raster. Então aqui, ó, eu tenho esse comando define projection. Eu vou utilizar ele, ok? Esse comando aqui, eu vou fazer a unidade da federação, a definição. Então o que eu fiz aqui? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir em unidade da federação, colocar ele como entrada, a classe de feição que vai ser entrada, e vou definir aqui um sistema de coordenadas, um sistema de referência. Então ele já pegou aqui que está desconhecido, e agora eu vou vir aqui nesse ícone para abrir a janela de referência espacial. Então estou aqui com a janela de propriedade de referência espacial. Eu vou ter duas abas, um sistema aqui de referência planimétrico e o outro para altimétrico. Okay? A gente está mexendo só com a parte da planimetria. E aqui, pessoal, vou ter algumas ferramentas. Ó. Tem um filtro espacial aqui que eu posso definir um filtro, posso limpar. Eu posso já procurar o nome de um sistema de referência por aqui. Okay? Posso limpar essa pesquisa que eu fiz. Eu posso vir aqui nesse globo e adicionar um novo sistema de coordenadas, né? Pode ser tanto geodésico, projetado ou desconhecido. Então, posso criar os novos parâmetros de projeção, posso definir aqui de formas diferentes. Importar um arquivo de sistema de coordenadas ou limpar. Ele vai pegar aqui o sistema atual e vai deixar desconhecido. Além disso, eu posso marcar aqui, ó, nessa caixa que eu tenho os meus sistemas de referência, sistemas de coordenadas, alguns favoritos que vão ficar nessa pasta aqui de favoritos, ok? Bom, como é que funciona aqui, ó? Eu vou ter aqui outras pastas, ó, sistema de coordenadas geográfico, que vai ter os sistemas de referência. Então aqui vai ter só a questão dos dados, dos elipsóides, as definições. Então, por exemplo, o mundo, eu vou ter aqui vários sistemas de referência, por exemplo, WGS 84, ITRF, e vai. Por exemplo, América do Sul, eu vou ter aqui, ó, Córrego Alegre, SIGAS, SAD, e vai. Tem um monte de definições aqui. Já no sistema de coordenadas projetado, a gente vai ter aqui, ó, a parte que vai dividir por continentes, né, algumas projeções específicas aqui para alguns continentes. Posso ter aqui para sistemas que foram definidos aqui em estados, em coisas do tipo. Tem projeção Gauss-Grüger, tem também projeções de grids nacionais aqui, ó, que vai ter vários países que têm suas definições, ok? Vou ter também aqui para mapeamento de oceano, Caribe ali, polar, projeções polares, usadas nas regiões polares, né? Tem aqui o UTM, que é muito utilizado, né? Então, o TM vai ter várias regiões, o que a gente vai usar bastante vai estar aqui em América do Sul, vai ter aqui vários sistemas de referência na projeção TM, ok? E é basicamente isso que a gente vai ter aqui. Além dessas projeções aqui no TM, a gente vai ter também as projeções globais, né? Aquelas projeções, por exemplo, de Robson, de Cassini, Boni, e vai.
Aqui a gente tem a camada de layers, então ele puxa já todos os sistemas de cada um plano de formação e vai colocar aqui. Você pode ver que eu tenho aqui um sistema desconhecido, porque ele não está entendendo que não tem sistema nenhum. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, ó, vocês podem ver aqui, se vocês forem abrir o Windows Explorer mesmo do Windows e ir lá na pasta MG-Limites, vocês podem ver que o MG Município, que eu estou trabalhando aqui, ó, ele não tem um arquivo que chama final PRJ. Esse arquivo PRJ é que os softwares de sistema de informações geográficas lê o sistema de referência espacial. Então, ele não tem esse sistema. O que esse comando vai fazer? Esse comando aqui, ó, o define project, vai criar esse arquivo para a gente, ok? Então, esse arquivo está em sistema de coordenadas geográfico, lat-long, e usa o sistema de referência siglas 2000. Então, posso vir aqui, ó, sistema de coordenadas geográfico, posso vir aqui América do Sul, e vou ter aqui, ó, siglas 2000. Okay? Ele vai ter a definição, ó, siglas 2000, vai dar aqui o código EPSG, que é 4674, ok? E vai ter todos os parâmetros aqui do elipsoide. Se você quiser também, você pode vir aqui e procurar, ó, siglas 2000. Vai aparecer todos os arquivos aqui, ó, por exemplo, para geográfico ele vai aparecer que só tem um aqui, e para projetado ele vai colocar aqui o TM, por exemplo, América do Sul, siglas 2000 vai ter um monte, ok? Ou então você pode vir e procurar pelo código EPSG também, ó, 4674, ok? Se eu procurar, já vai direto aqui no siglas 2000. Como eu vou usar bastante esse cara aqui, eu posso colocar ele no favoritos, ó. Então, clico aqui na estrelinha colorida, ele vai adicionar os favoritos, e eu vou selecionar ele e dar OK. Pronto, tá aqui siglas 2000, vou mandar rodar o comando, clicar em OK. Bom, pessoal, ele está rodando aqui, que está executando em segundo plano esse comando. Eu vou esperar ele finalizar. Finalizou, abriu essa caixinha aqui. E eu vou ensinar um processo para vocês, que é o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, em geoprocessamento e opções de geoprocessamento. Por quê? Esse processamento de fundo aqui está habilitado. Ou seja, enquanto está processando, você pode manipular algumas coisas aqui. Mas ele demora muito. Eu já percebi que isso demora muito. Então, a gente vai desabilitar esse processamento em modo de plano de fundo. Então, desmarca aqui esse habilitado e dá OK. Bom, pessoal, para você ver que está com um sistema de referência, você pode dar duplo clique aqui em cima do plano de formação que a gente definiu, e você vai aqui na aba Source. Você vai ver que ele vai ter aqui, ó, a informação do sistema de coordenadas. Ó. Então, está siglas 2000, o datum, ok? E a unidade angular aqui. Então, ele definiu um sistema de referência para esse plano de formação, beleza? Bom, vamos voltar aqui no Windows Explorer. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Unidade da federação que a gente está trabalhando, ele criou aqui um arquivo PRJ. Se a gente abrir esse PRJ num bloco de notas, ó, vou dar duplo clique aqui, vou pedir para abrir com mais aplicativos, blocos de notas. Então, ele vai abrir aqui, vou dar uma quebra automática de linha, ó, ele coloca esse sistema aqui, ó, que é a codificação aqui, que ele vai entender que está no siglas 2000. Ok? Então, essa definição é que o software faz para definir o sistema de coordenadas. Você pode ver que outros shapefiles aqui, ó, eu tenho esse arquivo PRJ, por exemplo, MG Terras Indígenas, tá? WGS 84, ok? Então, que é a mesma coisa para o siglas 2000, para a gente aqui na cartografia não faz diferença. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, em MG Municípios 2020, você pode ver aqui que ele está aqui, ó, se eu dar duplo clique e entrar na propriedade, na aba Source,
ele vai estar definido, não definido. Eu posso ver aqui pelo meus dados aqui no Windows Explorer que ele não tem o sistema de referência PRJ. Então, pessoal, o processo é o mesmo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse aqui como WGS84, ok? Mas poderia ser Cirrus 2000 também, não tem problema nenhum. Só para a gente ver outros sistemas de referência aqui. Então, vou fazer o mesmo processo, ó. Define Project, vou entrar aqui com MG Municípios 2020 e vou colocar aqui, digitar aqui WGS84, para ficar mais fácil. Então vai estar aqui, ó, tem aqui só projetado, WGS84, eu vou dar um espaço aqui porque ele só pegou projetado, eu quero geodésico, não achou nada. Então o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui, ó, vou voltar aqui, ó, geográfico, vou vir aqui em mundo, e vai ter aqui, ó, WGS 1984, que está aqui, ok? Que é o código 4326 EPSG. Eu vou definir ele como favoritos, ok? Então você pode ver que eu tenho 2 favoritos agora e vou dar OK. Depois aqui ele já está no comando aqui setado, então vou dar OK para rodar. Como eu tirei o processamento em segundo plano, olha como que vai rodar agora. Ele vai deixar essa janelinha aqui, você vê que ele já completou, já foi bem mais rápido que o outro. E se você quiser que ela feche automaticamente quando der certo o comando, é só você clicar aqui que ele já fecha, ok? Vou mandar fechar e tá aí, ó. Se eu abrir aqui a propriedade, vai estar aqui o sistema WGS84, beleza? Pode ver também que no Windows Explorer ele criou aqui o arquivo PRJ. Pessoal, vale ressaltar que a infraestrutura estadual de dados espaciais ela disponibiliza os dados com todos os arquivos, incluindo o PRJ. Por questões didáticas, eu retirei esses arquivos para a gente ver como que o software lida com essa situação e também para a gente ver os procedimentos para definir um sistema de referência aqui no ArcMap. Bom, pessoal, para a gente fazer agora o segundo modo de definição de sistemas de coordenadas, a gente vai definir agora, vai adicionar aqui os dados, que vai ser aqui distrito e mesorregião IBGE. Pode clicar em adicionar, vai dar a mensagem que os 2 planos de informações também estão sem sistemas de referência. Eu vou dar OK. E aí, pessoal, você pode ver aqui que eu tenho esses 2 shapefiles aqui, esses 2 planos de informação, e eu vou vir aqui, ó, com o segundo modo, é usar o mesmo comando aqui no ArctoBox, definir projeção, em modo de processamento em lote, que seria o modo batch. Quando você clica com o botão direito em cima desse comando, dessa ferramenta, você vai ter essa opção aqui, batch, que é processamento em lote. E aí, como o comando normal ele não tem 2 caixas de texto, uma para pedir os dados que vão ser definidos e o outro sistema de coordenada que vai ser implementado, né? Então ele vai pegar esses 2 campos e deixar em colunas. E aqui as linhas vão ser os dados que eu quero converter. Então eu quero 2 planos de informação, vou clicar aqui no mais para me adicionar uma segunda linha. Depois aqui, pessoal, eu posso clicar aqui, ó, dar duplo clique que ele vai abrir aqui uma janelinha onde eu faço a inserção dos dados. Ó. Primeiro mesorregião, vou dar OK, e aqui embaixo vou dar outro duplo clique e vou colocar distrito. OK de novo. Os sistemas de coordenadas deles estão desconhecidos, eu vou colocar como sendo Cirrus 2000. Então vou vir aqui, ó. Como ele já está aqui escrito, se você der duplo clique, ele só vai selecionar o texto. Então, você vai clicar com o botão direito, abrir. Aí aqui, pessoal, eu vou clicar aqui na janela de referência espacial e vou escolher Cirrus 2000. Vou dar OK. OK de novo. E aí, o que eu vou ter que fazer? Se eu tivesse aqui N linhas, eu ficar clicando e escolhendo um a um, eu faria o comando simples normal.
Então, para mim pegar esse valor, esse primeiro aqui, preencher para todas as células abaixo, aqui na mesma coluna, basta eu clicar com o botão direito em cima dela e clicar em Fill. Ele já vai preencher aqui, ok? Então, seria este a definição do comando, agora basta dar OK. Bom, fez já transformar a definição, você pode ver aqui, ó, dado que eu clique MG Distrito, na aba Source eu vou ter que já está em siglas 2000 e o mesorregião também está siglas 2000. Agora, pessoal, a gente vai fazer a conversão do terceiro modo, que é usando o ArcCatalog. Então, aqui no ArcCatalog, eu vou abrir aqui do lado. Se não tiver habilitado, basta você vir aqui e clicar em Catalog, ok? A mesma coisa, o Arctobox que a gente está usando, tem o atalho aqui. Eu vou vir aqui, ó, conexões com minha pasta. Eu criei aqui MGLimit. Eu estou conseguindo ver aqui, ó, o shapefile. Então, aqui no ArcCatalog, eu consigo manipular todos aqueles arquivos que eu tenho aqui, ó. Na MG Distrito, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esses 7 arquivos, para mim, no Catalog, ele fica um arquivo só, okay? Que é esse cara aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui microrregião que ele não foi ainda definido. Eu vou definir usando o Catalog. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito em cima dele, vou em Propriedades. Propriedades aqui vai ter as propriedades do shapefile no Catalog. Eu vou ter aqui sistema de coordenadas x e y e ele está desconhecido. Basta eu vir e clicar em siglas 2000, ok? E mandar aplicar, depois dar OK. Bom, pessoal, depois que eu defini aqui, então, vou adicionar ele aqui no meu DataFrame. Como ele já está definido, vocês vão ver que ele não vai mais dar aquela mensagem. Vou adicionar. E aí, o que acontece? Ó, não deu a mensagem, adicionou ele direto, microrregião, e não deu nenhum aviso aqui. É porque ele já está com o sistema de referência definido. Beleza?